Olá, está começando mais um programa É Pra Você. E a edição de hoje está muito especial, gente. Não só porque estamos comemorando o Dia do Servidor Público, mas também porque decidimos convidar servidoras públicas e da melhor qualidade e dar visibilidade ao trabalho feminino no serviço público. Como vocês sabem, o É Pra Você é um programa que divulga boas práticas do serviço público, realiza debates relevantes tanto para os cidadãos como para toda a nossa estrutura, e neste mês especial em que ressaltamos tanto o valor dos servidores públicos, não podíamos deixar de falar da atuação das mulheres do serviço público. E hoje, então, nós vamos saudar com muito carinho, muito agradecimento a Silmara Ferrari, que é diretora-geral da Câmara Municipal de Botucatu. Muito obrigado por estar conosco. A Heleneide, da Câmara Municipal de Aracaju, presidente do Sindipleima, que é o sindicato da Câmara, dos servidores da Câmara. Fomos muito bem recebidos também lá. E a Vera Carrion, que é aposentada e presidente da Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do município de São Paulo, a ASTICOM. E eu pediria, por favor, começando pela Silmara, uma rápida apresentação ao grupo para o programa. Boa tarde, Antônio Carlos, Vera, Heleneide e a todos que nos acompanham. Eu, de imediato, agradeço essa oportunidade, né? Cumprimento vocês aí pela iniciativa. Eu sou a Silmara Ferrari, de Barros, atuo na Câmara Municipal de Botucatu, interior de São Paulo. Estou aqui há 26 anos e há 21 anos na direção do Legislativo, com muita honra, com muita garra, né? E estamos aqui à disposição, né, deste programa. E parabéns a vocês aí por este programa e principalmente por enaltecer, né, o papel do servidor, que ultimamente vem sendo tão arranhado, né, tão denegrido, e eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, levar a informação, né, mostrar a importância do nosso trabalho para o serviço público. Isso vai ser muito demonstrado, com certeza, durante a nossa conversa. E aí, Vera, por favor, Vera Carrion, minha colega, minha amiga de anos também, por favor. Boa tarde, Antônio Carlos. Boa tarde, Silmara, Heleneide, a todos que nos acompanham aí. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouco do nosso trabalho, né, como servidores, como servidora, né? E eu trabalhei no tribunal durante 30 anos, né? Eu me aposentei o ano passado e fui presidente da ASTICOM. Esse é o meu terceiro mandato, né? Eu tive 2 mandatos consecutivos, 2012, e agora voltei e termino esse ano esse mandato, né? Então, para mim é uma grande honra estar aqui, né, de certa forma representando, né, os servidores do Tribunal de Contas, que como presidente da associação represento, e principalmente, né, representando a mulher servidora, que eu acho isso muito importante. Nesse momento, como a Silmara falou, em que o servidor está sendo tão covardemente atacado, né, de todas as formas aí, como se fôssemos o grande mal da crise, de todas as crises, né? Como se a gente tivesse que, a todo momento, a gente tem que estar se defendendo aí de um inimigo que, na verdade, talvez seja esse o grande inimigo, né? E também quero cumprimentar a Conacats pela iniciativa. Muito obrigado e parabéns a todos os servidores. Obrigado, Vera, seja sempre bem-vinda. E agora, um cumprimento da Heleneide Lessa. Por favor, cumprimentar o pessoal da empresa. Boa tarde, Antônio Carlos, né? Quero estar aqui muito agradecida pelo seu convite. Né? Quero também cumprimentar as meninas, Silmara, Vera. É um prazer conhecê-las nessa
pedir desculpa pela demora, porque a minha vida é muito agitada. Mas, assim, realmente, né, nós estamos aqui representando uma categoria que, para mim, é muito importante, defendendo a minha categoria, a nossa categoria, né? E muitas vezes nós sofremos, como vocês falaram bem, culpadas pela economia, pela crise, sempre se desculpa por alguma coisa, quando, na realidade, somos nós que estamos no progresso. Não é verdade, Antônio Carlos? Perfeito. Perfeito. E uma característica do É Para Você é que nós buscarmos a diversidade de locais, né? Tem gente do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste, enfim, a gente procura integrar as diversas câmaras municipais do Brasil nos programas, câmaras grandes, câmaras menores, a gente procura fazer essa linha de atuação. E aqui eu vou começar com uma pergunta difícil, né? O que vocês consideram que as mulheres trazem de diferente, de especial para o serviço público? E eu peço para a Silmara começar essa colocação. Bom, vamos lá. Eu acho que ela traz muita coisa, principalmente nossos talentos naturais, não é mesmo? Nós, mulheres, vou dizer assim, as mulheres, eu considero que elas são líderes por natureza, não é mesmo? Desde criança, né? Nós começamos ali, nossas brincadeiras, né? São diferenciadas, né? A gente já cuida da boneca, cuida da casinha, não era assim? E aí começa a mulher já na sua multifunção, né? Então, eu acho assim que para o serviço público, isso traz um ganho muito grande, porque como a mulher tem esses talentos próprios dela, eu acho que ela consegue enxergar a situação, determinada circunstância, ou de uma maneira geral, como um todo. Ela tem uma visão global das situações, da circunstância. Eu acho que a mulher conduz as coisas com mais amor, com comprometimento. Não que o homem também não conduza, mas, me entende? Ela tem uma sensibilidade diferenciada, uma flexibilidade para negociar. Eu vejo isso, sabe? Quando ela aborda uma situação, ela empreende um amor ali, né? E eu acho que isso é um ganho, principalmente no serviço público, porque ela faz tudo isso, né? Não como um fardo, né? Ela faz assim porque são suas qualidades, né? Então, ela, no serviço público, quando as demandas são muito grandes, né? O cidadão já, às vezes, muito cansado em busca de um serviço, né, de qualidade nas diversas áreas, já está meio lá debilitado nas suas angústias. Quando chega no serviço público, então, e tem esse atendimento, tem esse gerenciamento, né, de um órgão onde tem o emprego da mulher naquela função, eu acho que tem o diferencial. Tem sim, e eu acho que isso a gente traz porque é nosso, né? Esse eu acho que é o diferencial. Excelente. E a gente tem que colocar bem colocadinha essa visão para toda a sociedade, né? Para que ela veja que esse equilíbrio no desenvolvimento de todos os trabalhos em todos os setores, com equilíbrio entre a participação correta da mulher, a participação correta do homem em todo esse processo. Eu acho que esse equilíbrio é fundamental no dia a dia. E ela consegue conciliar várias tarefas, né? Eu acho que a mulher age pela intuição, sabe? Isso é mais aguçado, esses talentos que o homem também tem, mas na mulher ele é diferenciado. E eu acho que isso faz toda a diferença na hora que a mulher desempenha o seu papel. Perfeito. E você, Vera, qual é a contribuição que você traz nessa nossa conversa agora? Porque esse é o ponto, né? O que as mulheres trazem de diferente, de especial para o serviço público? Bom, a Silmara falou tudo, né? Depois dela já explicar tudo, eu concordo com tudo que ela falou mesmo. E é isso, né? A mulher tem essa visão 3D, né? De toda a situação, que é uma coisa natural já, de mulher, de mãe, de dona de casa, né? Multitarefa. Você está
fazendo uma tarefa e já pensando no resultado daquela, na outra que está acontecendo ali, o que isso pode causar. Então, a mulher tem essa sensibilidade. O homem também tem, mas como ela disse, na mulher, essa sensibilidade é maior, né? E tem também a empatia, né? A mulher tem naturalmente o dom de se colocar no lugar da outra pessoa e de, então, analisar a situação de um outro ângulo, né? E a questão da própria humanidade, né? Da sensibilidade humana, né? A mulher tem isso, né? Essa sensibilidade bastante aflorada. Eu acho que isso e o jogo de cintura, né? Para qualquer situação, na mente feminina, sempre tem o plano B. Se isso aqui não der certo, quais são as alternativas, né? Eu acho que é isso, que a mulher tem essas facilidades. Vocês estão dando aquela característica da visão periférica perfeita que a mulher tem de todo o espectro. Está bem com as palavras de vocês. Heleneide, a sua experiência na Câmara de Aracaju, o que a mulher traz de especial para o serviço público? Então, complementando aí tudo que já foi dito, né? E tudo que elas falaram aí, a sensibilidade, e eu principalmente, porque quando eu cheguei à Câmara, em 1985, nós tínhamos na Câmara 75% mulheres. Olha, então já a Câmara já brilhava, né? A gente novinha, cheirando a leite, chegando, aquela galera do concurso todo, e mais importante, que nós dominamos e fomos tomando conta de todos os setores. Então, todos os setores da Câmara Municipal, até agora, 2018, tinha na frente mulheres, no setor legislativo, de contabilidade, de orçamento, na tesouraria. Então, para mim, foi assim, gratificante, que hoje eu estou me preparando para receber uma nova remessa, que aí eu não sei, porque nós estamos agora com o concurso, vai acontecer em novembro, e deverão assumir agora em janeiro. Então, para mim, foi uma experiência magnífica, magnífica. Foi tanto que eu me apaixonei por Antônio Carlos e ele por mim, quando nós nos conhecemos em São Paulo. Né? Essa sensibilidade, esse amor no tratar. Então, a Câmara tem um diferencial, porque a Câmara arruma a cidade. A Câmara ajuda os vereadores a ser melhores do que quando eles chegam, né, Antônio Carlos? Então, somos nós que fazemos a diferença, né? A gente faz o assessoramento. Então, a Câmara não deixa de ter os preconceitos, né? Quando o vereador chega, que vê aquela Câmara cheia de mulher, acho que ele pensa, Virgem Maria. Mas, assim... Aí vê que funciona, né, Heleneide? Funciona bem, né? No geral, eu fiquei encantada com as minhas colegas, pelo amor, pelo tratar dos assessores dos vereadores, com os vereadores. Então, quando eles chegam, a Câmara tem aquele impacto. Mas, no decorrer dos anos, eles passam a amar tanto quanto eu, por isso que eu fui ser presidente do sindicato. Que história gostosa e que corresponde muito a quando estive, às vezes que eu estive em Aracaju, e corresponde a essa história mesmo. É verdade? É verdade, é verdade. Silmar, você consegue dar assim um panorama sobre as mudanças na atuação das servidoras nesses últimos anos, nos legislativos? Você, como diretora-geral da Câmara de Botucatu, sentiu ou sente ainda muita pressão? Como é que é o quadro que nós temos sobre isso, Silmar? Bom, é bom considerar que a gente vive numa sociedade, né, onde a cultura ainda é masculinizada. Né? A gente tem que admitir que isso existe. Muito embora essa realidade venha sendo mudada, né? Mas ainda existe. Falando do Legislativo aqui de Botucatu, eu entrei em 1994. Minha antecessora, né, a diretora que me antecedeu, também mulher, né, a quem eu serei eternamente grata, né, pelos ensinamentos, né, e pelo apoio, pelo incentivo. E eu, quando entrei aqui, nós tínhamos 17 vereadores,
homens. A Câmara de Botucatu, no quadro da vereança, teve mulheres na década de 80, depois ela foi ter mulheres de novo no ano 2000, na legislatura, depois parou de novo e agora nós temos uma legislatura com 3 mulheres, onde temos 11 vereadores. Então, vocês vejam as lacunas nesses períodos, né? E hoje nós temos praticamente 1/3 do nosso plenário com a figura feminina. Já no nosso quadro de pessoal, nós ficamos por um bom tempo com as mulheres liderando o nosso quadro. Nós somos uma Câmara enxuta, temos um quadro de 30 servidores, né? Mas nós tivemos, por muito tempo, mulheres dominando o quadro de pessoal. Hoje está equilibrado, tá? Mas nas funções de chefia e liderança, somos as mulheres que estamos à frente na área contábil, administrativa, né, manutenção, ainda as mulheres estão dominando. E isso eu acho muito bom, mas isso a gente tem um ambiente de harmonia, sabe? Eu não posso dizer assim, pressão. Se o senhor me pergunta assim, né, como me perguntou, você foi muito pressionada, sente pressão? Sinceramente, eu digo que não. Eu sempre fui muito respeitada, né? Graças a Deus, graças ao ambiente bom que a gente constrói aqui, né, dentro da equipe. Mas, assim, tem um outro lado que eu sempre fui motivo, assim, eu tive surpresas. Pessoas, nossa, você é tão nova na direção da Câmara. Aí, quando eu falo, estou há 20 e tantos anos, nossa, tudo isso, né, novinha e tal. E depois, assim, graças a toda essa história que a gente construiu, então, eu acho que a confiança que a gente passa, né, a credibilidade, isso barra um pouco essa questão da pressão. Então, por muitas vezes, eu estava em determinadas reuniões e eventos, e no dia a dia aqui, quando eu me dava conta, assim, dentro ou fora da Câmara, eu estava rodeada de homens, e sempre homens mais velhos, né? E nem por isso tinha, sabe, eu era pressionada, discriminada. Não, muito pelo contrário, sabe? Sempre tive esse ambiente respeitoso, né? Então, eu acho assim, que também eu estou dizendo, essa é a minha realidade aqui em Botucatu, mas a gente sabe que existe a pressão, né? Talvez seja assim, que eu estou falando da minha realidade aqui, mas a gente sabe que essa pressão, ela existe, não só no legislativo, né? Em qualquer lugar da nossa sociedade, mas aqui no legislativo, assim, não tem um histórico de pressão, não, tá? Mas, assim, eu acho que também eu atribuo que, às vezes, a pressão, como já falei, ela advém também da falta da habilidade de você conduzir determinadas circunstâncias, né? Então, reafirmo, talvez, assim, a maneira de eu agir, a maneira de como a equipe trabalha, de como a equipe é preparada, eu acho que inibe um pouco isso, né? Porque quando você passa segurança, você demonstra conhecimento, você demonstra aquela capacidade, né? Como a colega falou, né? Vereador chega, e chega mesmo sem saber nada, né? E tem aqueles que saem reconhecidos de que, se não fôssemos nós, equipe técnica, eles não legislariam. Mas tem aqueles também que saem do jeito que chegaram, né? Mas, assim, a maioria reconhece isso no dia a dia, né? Porque a gente dá todo esse suporte para o trabalho deles. Então, é aquilo, eles se sentem amparados tecnicamente para poder desenvolver o mandato. Então, assim, graças a Deus eu não tenho um histórico de pressão, não, né? Desse histórico que a gente sabe que existe e que ainda precisa ser muito melhorado, né? Essa é a minha contribuição aí para essa sua questão. É uma grande contribuição, e que me faz agora, quando eu vou me dirigir a Heleneide, eu não vou cair na armadilha, Heleneide, de perguntar sobre pressão dentro do seu ambiente de trabalho, que é dominado por 75% de mulheres, tá? Eu não vou cair nessa armadilha. Então, eu vou te colocar numa outra situação. Como é que é a participação da mulher em um ambiente que foi sempre muito considerado masculino, né? De domínio masculino, que é o movimento sindical. Como é que é isso? Você que tem uma grande trajetória de movimento sindical, e aí sim eu digo que você tem onde a gente poder discutir alguma coisa. Então, Antônio Carlos, veja bem, eu tenho
20 anos, eu acho, de sindicato. Só foram 2 como vice, depois entrei como presidente e estou até hoje. Querendo sair, mas não consegui ainda. Veja bem, o meu interesse de ser líder, né, de entrar nessa linha, é o seguinte: quando nós fazíamos um trabalho muito bom, né, porque é um trabalho onde a gente exigia, discutia com o vereador, como a colega Silmara falou, nós tínhamos a técnica, né? Então nós discutíamos por igual. Então a gente sempre ganhava na questão porque nós tínhamos a técnica, nós tínhamos o conhecimento. Então a mulher nunca se curvou a nenhum vereador, nem a nenhum assessor, porque tínhamos a nossa base, que é o conhecimento. Mas nós não tínhamos, que era o mais importante, os direitos. Entende? O direito, o nosso estatuto dava promoção por antiguidade, por merecimento, tempo integral em cada situação. Então não existia, eles trabalhavam com tanto amor, elas trabalhavam com tanto amor, que esqueceram dos seus direitos. Então, quando eu cheguei à Câmara, que eu estava à disposição da Assembleia, então eu decidi voltar para a Câmara, e a partir daí eu comecei a fazer esse trabalho de direitos. Então, graças a Deus, hoje existia o parlamento que o presidente trabalhava com o sindicato, como na época que Antônio Carlos esteve nos visitando aqui na Câmara de Aracaju, que foi na época era o vereador Vinícius Porto, lembra, Antônio Carlos? Que vocês tiveram em comum. Então, naquela legislatura, o presidente trabalhou conosco, o que foi perfeito, porque ele até hoje ele elogia. Por quê? Porque eu disse a ele o seguinte: não mude, o nosso pessoal é bom. Então, você só vai passar aqui 2 anos, porque cada presidente passa 2 anos na legislatura, na presidência. E você não vai ter trabalho de estar trazendo pessoas para qualificar, então o pessoal já tem. E ele deixou todo mundo. E no final da administração dele, ele ficou os 4 anos, e ele virou para mim e disse assim: ganhei mais 4 anos na Câmara Municipal de Aracaju, porque segui a orientação do sindicato. Hoje nós temos uma administração um pouco mais difícil, porque o presidente atual ele tem uma linha de acesso aberto, porque a gente tem um diálogo bom, tanto que eu estou apoiando ele agora nas eleições, porque a gente faz aquela troca, como você sabe, quando o gestor está na campanha, né, a gente aproveita as oportunidades para fazer alguns pedidos em prol dos nossos servidores. E é diferente de uma legislatura para outra, a gente tem que reaprender, se reinventar em cada legislatura, porque muda a assessoria, muda diretor, entendeu? Muda a assessoria jurídica, um já tem uma forma de dar um parecer, então é trabalho diário, Antônio Carlos, diário. Nessa pandemia, em casa mesmo, mas assim, o meu jeito, a minha sensibilidade, a minha forma de trabalhar, a minha forma de lidar, que eu já tenho um certo conhecimento, graças a Deus, eu posso lhe dizer, eu não tenho o que reclamar. Existe aquele preconceito de alguns vereadores. Por quê? Porque estou acostumado a ir uma sexta-feira, uma quinta-feira, se reunir em barzinho para tomar uma cervejinha, né? De sair, às vezes a gente é casada, tem filhos, não pode acompanhar, não tem essa liberdade que os homens têm de saírem. Então, isso acaba atrapalhando um pouco o relacionamento, né? E mas a vida funcional supera tudo isso, não é isso, Helene? É verdade. Agora, como líder, é difícil porque nós temos todos os dias, quase diariamente, nós temos algo a tratar, a resolver com o presidente da casa, com a assessoria, e a gente sente aquele impacto, né? Aquele impacto, você mulher, e existe, por mais que a gente diga que não, que estamos conseguindo, mas existe. No fundo, você sentar para definir determinadas coisas com o homem é complicado. Infelizmente. Deu uma visão sobre o funcionamento da Câmara. Então, aqui me viro para você, Vera. E agora, no caso, Vera, da servidora negra, né? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente quais os desafios adicionais, eu diria, para a mulher negra chegar até o serviço público e que tipo de desafios ela enfrenta quando está trabalhando. Dá uma visão para nós disso, Vera. Então,
O Brasil é um país machista, então já tem a dificuldade da mulher alcançar alguns cargos, e também é um país racista. Então, para o concurso público, pelo menos na época em que eu prestei o concurso, há 30 anos atrás, existia uma certa equidade, porque brancos ou negros conseguiriam ter acesso ao concurso sem discriminação nesse momento. Só que a população negra tem dificuldade de acesso à educação. A maioria da população negra ainda mal chega ao segundo grau, né, ao nível médio de educação. Então, o acesso ao concurso seria para cargos operacionais, a grande maioria. Então, agora, depois de estar dentro do serviço público, a dificuldade ainda é maior. No meu caso, para construir a minha carreira, eu tive muita dificuldade. Em princípio, porque eu era mãe, eu tinha filhos pequenos, então eu optei por trabalhar na creche do Tribunal de Contas, naquele momento, porque eu poderia acompanhar o desenvolvimento dos meus filhos. Depois que os meus filhos já estavam em idade de sair da creche, aí eu voltei para o tribunal para desenvolver a minha carreira. Eu já tive a dificuldade de conseguir voltar, porque assim era uma boa funcionária, então a chefia não queria me liberar. Quando eu, enfim, consegui ir para o tribunal, tinha aquela desconfiança se eu tinha capacidade. Eu ouvi várias vezes isso assim, mas ela tem capacidade para isso? Olha, prestei o concurso, eu passei, né? Mas como era uma mulher negra, achavam que eu não tinha capacidade. Então, assim, eu construí a minha carreira com muito sacrifício. E a maioria das pessoas acha que a mulher negra no serviço público, ela é ou a faxineira ou é a cozinheira. Então, quando chegava em algum local que eu cheguei a ter alguns encontros da FENACC, que eu fui até representando a Asticom, eu cheguei num hotel e eu fui barrada. O gerente lá, o atendente, pediu que eu fizesse o pagamento adiantado da minha estadia no hotel, porque provavelmente porque eu era uma mulher e negra. Até que chegou um colega do Rio Grande do Sul, me cumprimentou bem nesse momento, e ele falou assim, você é de São Paulo, né? Eu falei, sim, sou de São Paulo. Aí, então, o gerente pediu desculpas e devolveu meu cartão de crédito e disse que eu poderia, então, acertar no final da estadia. Isso é, assim, uma situação fora as outras. Para mim, impensável. Desculpa, Vera, eu te cortar. Eu não consigo nem imaginar uma cena dessa. Tem muitas situações dentro do serviço público mesmo, né, na condição de chefe de setor, muitas vezes eu via a pessoa chegava para conversar com o chefe e se dirigia a algum funcionário. Se a pessoa já chegava com essa postura, eu não fazia a menor questão de atender mesmo, e aí acabava não sendo atendido, né? Porque não reconhecia uma mulher negra como chefe de setor. É uma dificuldade, mas é uma realidade muito, muito presente no serviço público ainda. Ainda hoje... Essa palavrinha que você colocou no final, que é apavorante. Esse ainda teve um peso... É muito forte ainda essa situação de preconceito racial, né? E também do preconceito com a mulher, né? Principalmente a mulher negra. Bom, eu tenho aqui que colocar uma pergunta, mas que já foram tão bem abordados os temas, as dificuldades, o caminho da mulher dentro do serviço público, mas eu tenho que lançar um repto aí. Alguma de vocês gostaria de compartilhar o que acha que é o maior desafio das servidoras públicas? Qual seria esse maior desafio? Está aberta aí a palavra. O maior desafio é ter que provar a capacidade a todo tempo, né? Para a mulher, né? Seja em qualquer situação, como a Silmara mesmo falou, né?
o fato das pessoas estranharem ela ser uma mulher jovem, né? Que mulher jovem, então, não pode ter tanta capacidade, né? Eu acho que o desafio da mulher é esse, tem que provar todo o tempo que é capaz. Esse provar todo o tempo parece bem. Eu gostaria de colocar, assim, um desafio que eu vejo aqui pela nossa realidade, mas eu vou dizer que não da mulher, mas já que estamos no Dia do Servidor, vou dizer assim, um desafio para nós servidores, homens e mulheres, que eu vejo é fazer com que a sociedade, que as pessoas entendam a importância do nosso trabalho e reconheçam isso, porque ainda tem muita confusão. Aqui eu vejo assim, você trabalha na prefeitura? Não, trabalho na Câmara. Mas você está trabalhando, não está de recesso? Então, eles, além de misturar, ainda não entender bem o funcionamento dos dois poderes, tem gente que não entende assim, que mistura o servidor com o agente político, sabe? Então, que ainda por mais que a gente presta um bom serviço, e como uma das colegas já falou, né, que a Câmara é aquela instituição que está mais próxima do cidadão, né? É a primeira instância, né? Porque quem trabalha aqui são os vereadores que representam essa população, né? E ainda as pessoas não entenderem o papel desse órgão. E se não entende o papel do órgão, jamais consegue enxergar, entender e reconhecer o nosso papel enquanto servidor. Então, às vezes, o desafio que eu vejo é tirar essa situação que dizem, como nós já comentamos no início, na introdução, né, que servidor não trabalha, que é cabide de emprego, e tem sim no serviço público muitos servidores que empregam no dia a dia responsabilidade, né, que prestam o seu serviço, e é lógico que também, assim como tem em qualquer esfera, as pessoas menos, como que se diz assim, envolvidas, né? Isso em qualquer empresa. Tem aquele trabalhador que vai levando do jeito que vai, não é? Também tem no serviço público, tem, mas não é assim generalizar, né, num servidor público, né? Então, eu acho que isso a gente tem que trabalhar, isso eu acho que ainda é um desafio, separar, entender, assim, que dentro de uma Câmara Municipal tem os vereadores, né, o papel que eles exercem, mas também tem todo um aparato técnico da estrutura da Câmara, que os vereadores passam a cada 4 anos por aqui, são reeleitos, mas nós temos aqui na Câmara uma estrutura fixa, que é altamente qualificada para dar suporte, sustento no funcionamento da Câmara, e que as pessoas ainda não conhecem qual é esse papel. E não conhecem porque, aí o senhor pode me dizer, mas então vocês têm que divulgar mais? A gente divulga, mas ainda falta há o desinteresse, sabe? Ainda tem aquela, parece que é uma campanha, né, da classe política, e daí a gente fica tudo no mesmo balaio, não é mesmo? Servidor, agente político. Então, isso eu acho que para nós servidores, como um todo, é um desafio, sabe? Tem esse desafio que as colegas falaram da mulher, sim, mas esse é um desafio geral, da categoria, sabe? Que ela é muito desprezada, né? E eu acho que tem que ser suportado, né? A gente tem que mostrar que tem gente envolvida e que tem gente que trabalha e faz a diferença. Eu acho que você acabou, sem querer até, respondendo já em parte a pergunta que eu ia fazer em seguida, que é exatamente o que é o que, vamos dizer, mais impacta do trabalho desenvolvido por vocês no funcionamento da Câmara, né? Quer dizer, como fazer isso chegar à sociedade? Acho que esse é um Porque a grande... sociedade tem um preconceito, né, dessa categoria. Não sei aí na onde as colegas atuam, mas eu falo assim, do nosso reduto, tem esse preconceito da classe, né? E não deveria, porque, meu Deus, e aí quando o senhor me diz assim, o que vocês empregam? Diariamente, um trabalho comprometido, né? A gente emprega, a gente se dedica diariamente. E eu digo aqui na Câmara de Botucatu, não eu, mas a minha equipe se compromete diariamente para quê? Para prestar um serviço de qualidade, tá? E esse serviço pode ser comprovado, sim, porque se a pessoa acessa o nosso portal da transparência, se a pessoa liga no canal da TV Câmara e vê a programação, tudo aquilo é verdadeiro, sabe? Tudo aquilo mostra, é resultado, é fruto do nosso empenho.
e impacta na vida do cidadão. Nós temos totalmente, né? E o cidadão às vezes acha que não, que está distante dele, mas ele falta entender um pouquinho, né, como funciona, aonde ele pode exercer o seu papel de cidadão, é um lugar que ele pode, é a primeira instância que ele tem para recorrer em busca dos seus anseios, né, de relatar as necessidades, né, e ele despreza. Agora, mas não presta, não funciona, mas ele tem a oportunidade de melhorar, nós estamos vivendo pleito, entendeu? Agora é a hora, né? E aí a gente fica triste quando a gente põe na programação da TV da Câmara uma programação toda voltada a essa conscientização política, de exercício de cidadania, e a gente vê que tem uma audiência, mas que ela poderia ser mais maciça, porque o cidadão, agora é o momento, é o voto mais importante que ele dá de modificar, não é mesmo? E, infelizmente, esse desafio nós temos que, né, melhorar, né? É um desafio que a gente tem que enfrentar. Temos que fazer chegar à sociedade. E aí eu vou me mudar um pouquinho para a Heleneide. Me diga uma coisa, o que você deixaria de mensagem para as mulheres que atuam no movimento sindical e aquelas, o que poderia, inclusive, sair como uma sugestão para que elas se motivem a vir para o movimento sindical? Outra, Tomás. Então, meu desafio vem de 4 em 4 anos, 1º de janeiro. Agora, 2021. 2021, por quê? Porque, às vezes, nós temos direitos que foram adquiridos na gestão anterior e o outro que vem acha que não deve dar continuidade, que aí a gente já inicia já trava uma briga, né? Um conflito entre o sindicato e o gestor. Mas eu diria o seguinte, Antônio Carlos, que é gratificante como mãe, como mulher, na sociedade, quando você fala, sou presidente do sindicato dos servidores da Câmara Municipal de Aracaju. Como é que você concilia isso, casa, família? E assim, vou para a rádio, dou entrevista na televisão, estou sempre atualizada com as informações, com as leis, sempre interessada nos assuntos políticos, sempre ligada em Brasília. Então, você se torna uma mulher atualizada, uma mulher moderna, uma mulher que se sente jovem, né? Uma mulher de luta, uma mulher que não para, que não pensa em dormir. Pensa no outro dia como é que vai ser a nova labuta. Eita, o que é que eu tenho preparado para hoje? Então, isso para mim é gratificante. Não ter aquela mulher de cozinha, de fogão, de prato, eu sou de tudo. Estou pronta, eu sou uma mulher. Estou pronta, é agora, vamos lá. Essa é a Heleneide, tá, pessoal? Essa é a Heleneide que eu conheço lá há alguns anos, que eu fui checar em loco, tá? Olha, eu sou presidente de sindicato, sou psicóloga, resolvo problemas conjugais, mães com problemas com filho, colega de trabalho, né, que eu estou falando. Então, a gente se vira nos 30. Você não é só uma líder sindical, você passa a ser uma mãezona. Então, aqui na Câmara, eu tenho 33 anos de trabalho e 20 e poucos de sindicato. Mas, assim, eu participo da vida das minhas colegas, das alegrias, das tristezas, né, do sucesso, das vitórias, das formaturas do filho. Então, é maravilhoso, porque eu cheguei jovem, envelheci com elas, e nós estamos aí todas na luta. Então, eu fiz faculdade com 40 anos, eu me interessei para fazer faculdade. Isso foi o fato de estar na presidência do sindicato. Eu sou bacharel em serviço social, para poder fazer um trabalho melhor, né, para poder entender, para poder me socializar a determinadas situações. Então, tudo isso eu conquistei através da minha vontade, através da minha vontade de trabalhar em prol de outras pessoas. Então, é maravilhoso quando você faz o bem. Então, essa sou eu. Essa é a Heleneide. Essa é a Heleneide. E aí eu me viro para... Veio a nossa Câmara de Aracaju fazer-nos uma visita, que vocês serão bem recebidos. Olha aí, está feito o convite, Silmara e Vera. Tá? Me avisem que eu vou também, tá? Agradeço. Vamos lá. Gente, eu queria, então, falar agora com a Vera.
até pegando o gancho do que foi conversado agora, Vera, você é presidente da ASTICOM, né, Associação dos Servidores do Tribunal de Contas do município, que é uma associação que eu sou testemunha do belíssimo trabalho que é realizado por vocês. E nessa posição, você tem contato com muitos servidores. E eu pergunto, atualmente, na sua opinião, qual é a maior preocupação dos servidores, Vera? Olha, nesse momento, a maior preocupação do servidor é exatamente com essa pandemia, né? A gente está em teletrabalho, tem uma parcela da população do tribunal que voltou e tem o trabalho presencial, assim, cercado de todos os cuidados possíveis, mas eu acho que a grande preocupação é no retorno pós-pandemia, né? Não só o retorno por conta da doença, mas também da situação do servidor, porque, como a Silmara bem disse aí, a gente tem essa desinformação crescente da população, né? Que a mídia também ajuda muito, porque a mídia mistura tudo, né? Você não sabe, o cidadão, ele não tem noção de que o servidor, ele não tem noção de que o serviço que ele recebe, automaticamente, sem nem pensar, é um servidor público que está ali entregando para ele a educação, a saúde. Nesse momento de pandemia, a saúde, a grande maioria da população foi atendida pelo serviço público de saúde, é o servidor público que está ali arriscando a própria vida para entregar um serviço para a população. Eles não têm essa ideia, a população acha que o servidor é o folgado, marajá, que ganha bem, que não trabalha, né? Então, a população não tem essa ideia. E o servidor, agora, a grande preocupação vai retornar, né? Não se sabe em que situação, quando vai acabar isso, e com o salário aí congelado, não tem reajuste, em alguns casos já não tinha. No nosso caso, não tivemos a reposição da inflação do ano passado, né? Esse ano aqui também não tem. E o ano que vem também não. E ainda você tem que, com toda essa situação, tem que lutar ainda para se defender, né? Desses ataques aí e da própria desinformação da população. Eu acho que essa é a grande preocupação do servidor no momento. Olha, gente, aqui eu vou me dirigir, não a vocês três, vou me dirigir a quem está nos assistindo, nos honrando com a assistência. Que experiência rica que eu tenho que dizer que eu vivo fazendo o É Pra Você. Experiência rica como essa aqui, em que recebemos 3 pessoas ótimas que trouxeram vivências diferentes em vários aspectos e tão comuns em outros, né? E vocês, com certeza, Silmara, Eleneide, Vera, representaram aqui as milhões de servidoras públicas do Brasil. Eu quero agradecer demais essa participação de vocês e deixar os votos de parabenização da diretoria da FENALEGES a todos os servidores, não só pelo dia de hoje, mas por todos os outros dias em que trabalham arduamente na construção de um serviço público com qualidade cada vez melhor. Eu cumprimento o servidor e cumprimento a sociedade pela qualidade dos servidores que estão aí à disposição da sociedade. E aí abro espaço para vocês se despedirem, por favor. Eu vou começar pela Vera. Vera, você faça a sua despedida do programa de hoje. Bom, agradeço a oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo muito gostoso, trocando essa experiência com todos, e aproveito para deixar aqui a minha homenagem a todos os servidores e servidoras públicas do Brasil pelo empenho no seu trabalho e dedicação à sociedade. Parabéns. Obrigada. Excelente, Vera. Muito obrigado a você. Eleneide, por favor, as suas considerações finais.
Eu quero agradecer a oportunidade, Antônio Carlos, né, que você continue com esse trabalho brilhante, que eu sei que é árduo, que não é fácil, mas todos nós nascemos com um dom, e esse é o seu dom, até o final. De realmente proporcionar a esses servidores, e não tinha um dia melhor do que o mês de outubro, né? Você está vendo essa entrevista, né? Comemorando esse dia, esse mês, para mim não é nem o dia, é o mês do servidor, porque nós construímos um país com amor, e quando muitos destrói sem ele, sem o amor, porque o amor é o único que constrói. Eu quero agradecer não só a você, as minhas colegas, essa troca de informações, maravilhoso, né? Foi um prazer enorme. Adorei, Silmara, seu trabalho que você desenvolve à frente da Câmara, maravilhoso. Você está super. Eu vou esperar rever essa gravação várias vezes, né? Porque aprendi muito com você. Vera, então, espetáculo. Foi prazeroso, muito. Deus abençoe nós e abençoe todos os servidores que puderem ouvir essa gravação. Parabéns a nós todos. Muito obrigada. Obrigado a você. E agora cabe a você, Silmara, fazer a sua saudação e declarar encerrados os nossos trabalhos. Nossa, que honra! Se me permite, eu gostaria de fazer de tornar público uma informação. A minha Câmara, como falei, ela tem 11 vereadores. Nós somos um município de 148 mil habitantes. Uma Câmara com um quadro de pessoal extremamente enxuto. Vereadores aqui não têm os seus assessores diretos. Tá? É só a nossa equipe de 30 colaboradores que dá todo o suporte ao trabalho do vereador. É uma Câmara que trabalha com um orçamento de 1/3 daquele que ele poderia ter, né, no 10º. E nós tivemos o orgulho de ser reconhecido neste ano por aquela ferramenta eletrônica do Tribunal de Contas, né? Por aquele mapeamento que foi feito. Botucatu, nossa Câmara de Botucatu, ficou classificada como a 6ª Câmara mais econômica entre os 644 municípios do estado de São Paulo. Tá? Então, quando o senhor mencionou lá atrás, o que você entrega diariamente, né, no seu trabalho, eu não, mas a equipe que eu tenho a maior honra de liderar, entrega isso, o rigor, né, o cumprimento do nosso dever enquanto servidor público. E eu gostaria de deixar claro isso, porque isso vai bem ao encontro daquilo que falamos, né, do cabide de emprego. Aqui não é um cabide de emprego, aqui tem uma equipe que faz a diferença. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar o meu abraço a todos os servidores municipais pelo dia de hoje. Foi uma honra esse convite, me senti muito honrada mesmo. Eu gostei demais de compartilhar desse momento com as colegas, muito simpáticas. Parabéns pela história que construíram, né? Cada uma aí na sua carreira. Saibam que eu também tenho tripla jornada, sou mãe de 2 filhos, tenho uma filha de 17 e um filho de 10 anos. Então, tem a Câmara, tem a rotina de mãe, de esposa, né? E estamos aqui dando conta do recado com muito orgulho, com muita satisfação. E, em especial, não só a vocês, servidoras, mas assim, o meu carinho de modo especial à minha equipe de colaboradores, uma equipe que se compromete diariamente, não deixa a peteca cair, altamente qualificada, comprometida com a Câmara de Botucatu. Então, meus parabéns pela dedicação de todos, que possam né, ter uma carreira promissora aí cada um, né? E nesse dia que se sintam abraçados, acalorados pela profissão de servidor municipal. Antônio Carlos, muito obrigada pela escolha do meu nome. Acolhi com muito carinho o convite e espero em outras oportunidades revê-los, né? Temos muitos assuntos no âmbito de Câmara Municipal que a gente pode tornar público, que a gente pode compartilhar entre a gente e que com isso a gente cresce, né? A gente aprende a cada dia. Estou à disposição aqui na Câmara de Botucatu também para quem quiser nos visitar. Nossa cidade é muito acolhedora. E como ele me passou o microfone, então declaramos encerrada, né? Declaro encerrado esse encontro, esse belíssimo encontro. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.